Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui para falar-lhes do capítulo 7 do livro do Nosso Lar, compartilhado com o meu irmão Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, que escreveu esse livro sobre a minha orientação. O capítulo 7 nos traz as explicações e a sabedoria de Lísias, o meu visitador na época, que ia todos os dias ao hospital para conversar comigo, aplicar técnicas de limpeza, de regeneração e de cura, e para me dar grandes lições. Vejam que este capítulo retrata exatamente como se sentem as pessoas que estão enfermas no hospital. Elas são carentes, julgadoras, porque elas precisam e querem atenção para si. Diria que esse é um dos principais motivos, muitas vezes, de doenças. Doenças que foram geradas na alma e refletiram no corpo. Primeiramente, eu quero falar para vocês que a paisagem aqui no plano espiritual é muito diferente da do plano terrestre, porque existe uma pureza indescritível. Eu diria que as plantas e os seres vivos neste plano, no plano terrestre, são um reflexo das verdadeiras energias do plano espiritual. Muitas e muitas vezes eu fiquei na janela, admirando aquela paisagem, e havia uma unicidade entre todos os seres que fascinava. E o compartilhar de uma energia que trazia vida e que nos ajudava, os enfermos, a se recuperar. Quanto mais presença da natureza em nossas vidas, mais facilmente a gente recupera dos problemas, da falta de saúde. Mais facilmente nós nos curamos das nossas feridas emocionais e mentais. Mais facilmente nós superamos os nossos desafios. Pois a ajuda sutil dos seres da natureza nos incentiva a renovação e a manifestação do divino em nós. É por isso que, hoje, os ditos despertos têm tanta sede da natureza, porque em cada célula há um registro dessa cura através da unicidade com o divino que há em todos os seres vivos. É impressionante que naquele momento, mesmo estando em processo e vendo tudo o que estava acontecendo, ainda julguei. Ainda julguei. Vocês perceberam que ao questionar por que nenhum ente querido que havia passado por lado de cá do véu havia me visitado,
No fundo, eu os estava julgando, me achando enfermo, me achando vítima, me achando abandonado. Quantas pessoas agem dessa forma com relação quando estão passando por algum desafio? Acham que aqueles entes queridos têm obrigação de estar ali do seu lado. E o mais impressionante, julgamos as pessoas, aqueles que amamos, sem sabermos o caminho que eles estão percorrendo. Julgamos, nos colocando como vítimas e, ao mesmo tempo, como pessoas de seres ignorantes. Por não reconhecer que se aquela pessoa não está do teu lado, algum motivo teve. E não precisaria sequer questionar. Eu estava sendo socorrido o tempo todo por todos que estavam ao meu redor. Mas mesmo assim questionei. Hoje, ao ler esse capítulo, eu vejo o quanto eu ainda precisava aprender. O quanto eu ainda precisava crescer e evoluir e deixar brotar aquele conhecimento que eu já possuía. O quanto que eu ainda estava preso e engessado no preconceito, no julgamento de quando eu estava vivo, de quando eu estava no corpo de carne. Vejam o quanto que é importante nós nos policiarmos sempre. E como julgamos o tempo todo aqueles que nós amamos. E cobramos deles que nos amem, mas que nos amem do nosso jeito. Se Clarencio estivesse aí, com certeza ele teria puxado as minhas orelhas mais uma vez e me dado um bom sermão. Mas Lísias foi mais amoroso. E começou a me ensinar essa questão. Os princípios divinos sempre são seguidos. Seja no plano terrestre, seja no plano espiritual, seja em qualquer plano. Ele está, todos eles estão, acima de toda e qualquer lei humana. E eles são os responsáveis pelo equilíbrio de tudo que há na natureza. E tudo na natureza respeita a uma hierarquia, ao momento certo, que precisamos aprender o tempo todo, que tudo em nossa vida tem o seu momento. Não é no nosso tempo. Não é da forma que nós achamos que é o certo. Precisamos sempre compreender que nós não temos o conhecimento todo. Então, não cabe a nós julgar, em hipótese nenhuma, ser algum, independente da situação. Sempre existe um porquê. Sempre existe um aprendizado. Mas, quando nos colocamos como vítimas, achamos que sempre somos coitados. Sempre somos nós que precisamos da ajuda. Então, eu me perguntei, por que meus amados parentes não apareciam
para me visitar. Oh, coitado de mim. Estava lá no hospital, me sentindo abandonado, cercado de carinho, de luxo, de conforto, e me sentindo abandonado. Com um visitador que ia todos os dias, e me sentindo abandonado. Vejam como somos nós que criamos a nossa realidade. Nada disso estava acontecendo. Eu não estava abandonado. Eu não estava sozinho. Eu não estava desamparado. Mas eu estava me sentindo assim. E precisou de Lílias me trazer a consciência do que havia acontecido antes e que eu não tinha noção alguma, para que eu pudesse entender que tudo estava como deveria ser. Então, quando ele me falou daquela pergunta que ele me perguntou, como não? Pensas que estás esquecido? Nessa pergunta, eu falo para você, eu falo a mesma pergunta para você. Pensas que você está esquecido? Pare e veja a sua vida sobre a realidade do que ela realmente é. Saia da ilusão de ver apenas um lado da moeda. Veja os dois lados da moeda. A ilusão, ela é criada quando você apenas vê as situações da sua vida sobre um aspecto, sendo que um dos princípios divinos é que sempre há dois aspectos, o positivo e o negativo, o yin e o yang. E se você olha apenas um, você está criando uma ilusão. Você não está vendo a realidade. Então, Lísias me falou, sua mãe tem ajudado dia e noite, desde antes do seu desencarne. Vejam só, meus queridos, minhas queridas. A minha mãe, do plano espiritual, me amparava desde antes do meu desencarne, quando fui acamado, quando adoeci de verdade e não podia mais levantar da cama. E eu estava ali, cobrando uma visita dela no plano espiritual. E então, quando ele me revelou que eu fiquei 8 anos depois do meu desencarne, perambulando pela zona umbralina, perdido no medo, na tristeza, na pena de mim mesmo, no vitimismo, no auto-julgamento, no julgamento dos outros, em todos aqueles sentimentos que eu mesma havia construído para mim antes de passar para o lado de cá do véu. É isso que eu quero falar para vocês hoje. Somos nós que construímos a nossa realidade no plano espiritual. Se você está se esforçando para crescer, para aprender, para evoluir, para se autocorrigir, você já está construindo como vai ser você aqui no plano espiritual. Eu havia construído um umbral para mim, baseado nos meus medos, nos meus julgamentos, nos meus preconceitos,
na minha soberba, em todos os sentimentos que me levavam a achar que eu era superior a alguém ou a algum ser criado pelo Pai. Mas eu não sabia disso. Só que, meus irmãos queridos, independente de que você saiba ou não saiba, sua existência no plano espiritual já está sendo construída. Sua passagem vai ser daqui a pouco. Na eternidade, essa vida são 5 minutos. Então eu pergunto para você, o que você está construindo para o seu plano espiritual? Você está cumprindo a sua missão? Você está ajudando as pessoas? Você está evoluindo? Você está cuidando da sua energia? Porque o que você vai ser desse lado, você já é hoje. Minha mãe intercedeu muitas vezes junto a Clarencio para que ele fosse ao umbral até a mim. E ele foi muitas vezes. Mas eu, na minha ilusão, criada por mim mesmo, lá no umbral, não conseguia vê-lo. E é isso que acontece com todo ser humano que constrói a sua própria ilusão. Ele não consegue ver a ajuda, ele não consegue ver a luz, porque criou uma ilusão baseada nos sentimentos, nos julgamentos, na sua própria vida, que ele vê sob esse foco, o foco da ilusão que ele criou. Vejam e compreendam por que não podemos julgar aqueles que estão presos ainda nessas ilusões criadas por eles mesmos. Demorou 8 anos para eu conseguir ver Clarencio. E Clarencio estava lá, ao alcance das minhas mãos. E só quando eu compreendi que acima de tudo, acima de todo o sofrimento e de toda ilusão que eu criei, estava Deus, estava o Criador, estava aquele que tudo conhece, e que eu tive a humildade de chorar lágrimas quentes, foi que eu compreendi. Foi que minha mente desanuviou. E então, nesse momento em que eu consegui desmanchar aquela ilusão que estava ao meu redor, eu consegui ver Clarencio. Não foi Clarencio que me viu, pois ele já vinha me vendo há 8 anos. Fui eu que o vi. E aí fica a grande lição para todos nós e para vocês também. A mudança de visão sempre vai ter que ser sua. Você que tem que mudar o seu foco. Você que tem que mudar a forma de você ver as coisas que acontecem ao seu redor. Sem a sua mudança, não tem como você enxergar a luz e toda a equipe que está ao seu redor.
cuidando de você, acompanhando sua evolução, acompanhando o seu crescimento. Então, fica mais uma pergunta para você. Você tem visto, tem enxergado a ajuda do céu? Você tem sentido essa ajuda? Se você não tem sentido, algum problema está acontecendo. Algo está acontecendo que está quebrando a sua conexão com o Pai. Isso é cuidar da energia. É ter noção da sua realidade. Conexão quebrada precisa ser restaurada. Não estou julgando, não estou acusando ninguém. Só estou avisando. Só estou orientando. Cuide da sua energia. A sua conexão pode acontecer a qualquer hora. Se você se desconectou, vamos se reconectar. Porque sem a conexão com o céu, se torna muito difícil a sua evolução. Se eu não estivesse quebrado aquele padrão que eu havia montado na minha mente, na minha vida, com a oração, as lágrimas, o reconhecimento, o Clarencio nunca seria visto por mim. E com certeza eu ainda estaria lá no umbral. Compreendem isso? A mesma coisa é sua vida. Você precisa olhá-la com o foco da conexão do céu. Através do óculos divino, você enxerga melhor a sua situação e o seu desafio. E consegue ver as escolhas que você tem. Pois o grande problema hoje é exatamente esse. O fato dos seres estarem pensando que não tem escolhas. Que a única escolha é tirar a própria vida, por exemplo. Que a única escolha é se rebaixar e aceitar a humilhação, a degradação. Que a única escolha é ir para o mundo das drogas, dos vícios, da morte certa. Não. Essa visão é a visão da ilusão. É aí que entra a importância de você aprender a olhar os dois lados da moeda, a compreender que toda situação, sempre, em hipótese nenhuma, nunca deixará de ser, neste planeta, a dualidade das coisas. Sempre terá duas formas de ser vista. E essa é uma das leis. E se é lei, e se você não está conseguindo ver o outro lado da moeda, é porque não está havendo conexão. Então é hora de quê? É hora de pedir ajuda. É indispensável que a gente se coloque na posição de aprendiz, na posição daquele que precisa de ajuda porque não está vendo os caminhos.
Esse é o sinal da desconexão que precisa ser visto e é a orientação que deve ser dada para todas as pessoas. Se você não está vendo os caminhos que se apresentaram para você, é porque você está desconectado. E se você está desconectado, basta que busque a conexão. E é tão simples. Mas somos nós que colocamos a dificuldade. Hoje existem milhões de ferramentas para se conectar com o Pai. Mas existe uma que é infalível e que atua em todos os planos e que foi ensinado para todos os seres. É a oração. A oração ainda é a mais eficaz, a mais poderosa, a mais verdadeira forma de conexão com o Pai e com todo o plano espiritual. Ensinem as pessoas a orar. E orar não é repetir palavras vãs. Apesar de que até as palavras vãs têm o seu poder. O orar é conversar com Deus. Conversar com aquele ser que você acredita. Conversar com você mesmo. Conversar com as energias que você acreditar. Independente do ser que você chamar, através de uma oração, ele irá vir ajudar. É uma liberdade que é imensurável. Você tem a liberdade de se comunicar, de se conectar com quem você acreditar. E através da oração, você só se conectará com o bem. Você só se conectará com a luz. Existe caminho mais simples do que esse? Então, claro, Lísias fechou a explicação dele, nos dando uma fórmula fantástica para alcançar o que desejamos. Quando ele fala, é preciso vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo, ele nos dá a chave para alcançarmos tudo o que queremos, tudo o que precisamos. Porque existe algo que muitos desconhecem. Não existe. E engraçado que isso que eu vou falar. A médium estava conversando com a senhora Miriam hoje à tarde. E eu achei muito interessante. Porque é a grande verdade do céu. Não existe nada de graça. Não existe nenhuma doação. Tudo que vem para vocês, que vem para mim, que veio para mim, teve um preço.
Eu fui socorrido no umbral porque a minha mãe pagou um preço. Ela teve a vontade ativa de me salvar. Ela teve o trabalho persistente lá no plano mais alto onde ela estava, para que ela tivesse o merecimento justo para poder usar a energia dela para me salvar, para interceder com Clarencio. Aquele amparo que eu tive lá no nosso lar não foi de graça. Foi por causa dessas 3 chaves. E quando eu coloquei isto no capítulo, essa informação, poderíamos fechar o livro e pegar apenas essa informação para a vida, para a nossa vida. E nós já conseguiríamos alcançar os objetivos do Pai nas nossas vidas. E você, através dessa observação e desse ensinamento, você pode compreender. E agora eu vou mostrar para vocês o porquê que em tudo há os 2 lados da moeda. Se você tem uma vontade ativa para fazer o mal, e você trabalha persistentemente para alcançar isso, você consegue um merecimento justo para aquele mal que você vai fazer. Compreendam agora o poder dos 2 lados da moeda? Tudo que você usa para o bem, você pode usar para o mal. E quantas pessoas hoje têm essa vontade ativa? Como ela se manifesta? Se manifesta através dos maus pensamentos, das más atitudes, das más falas. Fiquem atentos aos sinais. Se você quer preservar a sua conexão, se você quer ter saúde, quer estar conectada com o céu, você precisa ter os olhos e o coração abertos para compreender, sem julgamento, que existem aqueles que fazem e viram estas chaves para o lado contrário ao Pai. E você tem que se policiar para que você não faça a mesma coisa. Para que você não vire a chave para o lado contrário. Porque a diferença é sutil. Ao falar mal, ao julgar, há uma observação, há um pensamento. Você já está virando essa chave. E quando você persiste naquela ideia, persiste naquele pensamento, você está trabalhando para que ele se multiplique. E aí, você vai fazer jus aos acontecimentos, aos resultados. Por quê? Princípio do Pai, toda ação gera uma reação. Se você teve uma ação negativa, aquela ação negativa vai gerar uma reação negativa. Então, vigiem
Quem vocês têm que vigiar? A vocês mesmos. Para não entrarem no padrão das forças contrárias. Porque esse padrão, hoje, está sendo bombardeado energeticamente. Não vamos generalizar, mas pelo menos a metade das coisas ruins que aconteceram com vocês foi por causa da sintonia com a energia errada. Só que vocês não conheciam, vocês não sabiam do conhecimento que vocês têm hoje. E é por isso que é necessário vigiar. Então, eu faço questão de que vocês anotem isso para alcançar o seu objetivo. Vocês precisam dessas 3 chaves. Vontade ativa. Trabalho persistente. Merecimento justo. O merecimento justo é quase uma consequência. Vocês notam isso? Da soma da vontade ativa mais o trabalho persistente. Vontade ativa mais trabalho persistente resulta em merecimento justo. E esses 3 trazem a realização do seu objetivo. Agora, notem isso. Seja positivo ou negativo. É a mesma fórmula para os 2 lados. É por isso que não existe mal e bem, pecado e vida correta. Não. São 2 energias, sempre voltadas para a consequência dos seus próprios atos. Porque Deus é justo e sua justiça dura para sempre. O que dura para sempre? As leis divinas, os princípios divinos. Por isso, os princípios divinos, ancorados na terra por Hermes Trismegistus, precisam estar gravados no coração de cada um que desperta. A cada um que vocês orientarem, que queira aprender sobre o Pai, o primeiro passo é conhecer as leis divinas. Através do conhecimento das leis divinas, você vai ter felicidade na sua vida. Porque você vai saber o que está por trás de tudo o que está acontecendo. E qual é a lei que vai prevalecer. Porque a lei divina é a única lei que rege todo o universo. Compreendam isso. E o sucesso da sua missão aqui na Terra será proveitoso. Será ditoso. Temos muito ainda a aprender com o nosso livro. Mas eu creio que essas aulas estão sendo muito proveitosas. É uma honra estar aqui para ampará-los nessa caminhada.
e, ao mesmo tempo, ter a oportunidade de trazer, que na época eu escrevi, com o linguajar literário da época. Por isso, às vezes, palavras já obsoletas, mas agora eu estou podendo decodificar o que eu trouxe nesse livro para vocês, de uma forma mais simples, de uma forma mais direta, de uma forma mais eficiente e eficaz. Gratidão. Gratidão por vocês me ouvirem. Gratidão. Que essas palavras sirvam para a sua evolução, para o seu crescimento e para a resolução e resposta das suas dúvidas. Gratidão.